Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje eu trouxe um assunto um pouquinho doutrinário, mas que sempre cai em provas de delegado de polícia e normalmente cai na questão objetiva, versando ali sobre o tema sentidos da Constituição. E o que é o meu objetivo nessa aula? É fazer vocês lembrarem das palavras-chave de cada sentido para que a gente não perca uma questão objetiva na prova que pode te deixar dentro do corte. Então, antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, ative o sininho das notificações e curta esse vídeo, comentando aqui abaixo o que vocês acharam, se tem algum assunto que vocês querem, algum vídeo novo que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Então, começando aqui, o sentido das constituições. Existem 3 sentidos principais das constituições que tradicionalmente são cobrados, e eu trouxe um quarto que vem sendo cobrado também nas provas, agora mais recentemente. Então, eu vou trazê-los para vocês. O primeiro sentido da Constituição, o sentido, ele traz o que é a Constituição de acordo com um determinado doutrinador. Então, o primeiro sentido que a gente vai analisar é o sentido sociológico. Quem elaborou esse sentido foi Ferdinand Lassalle. E para ele, a Constituição é a soma dos reais fatores de poder que regem aquela sociedade. Então, primeira palavrinha-chave que a gente tem que ver é soma dos fatores reais de poder. Então, quando há uma mudança na sociedade, nesses fatores reais, há a necessidade de elaborar uma nova Constituição. Então, a Constituição ela é regida por esses fatores reais de poder. O que seriam esses fatores reais de poder? São os poderes que atuam sobre determinada sociedade. Poderes políticos, poderes religiosos, né? Determinadas sociedades têm influência religiosa muito grande. Então, se ocorrer alguma mudança nesses fatores, é necessário que se elabore uma nova Constituição. Porque para o Ferdinand Lassalle, existe a Constituição real e essa Constituição escrita. A Constituição real seria essa Constituição que realmente ela versa sobre esses fatores reais de poder naquela comunidade. E aquela Constituição que ela não versasse, né, ela não espelhasse quais são os fatores reais de poder daquela sociedade, ela seria uma mera folha de papel, ela não teria validade jurídica, não teria aquela eficácia, porque ela não, acabaria não regendo aquela sociedade. Então, aqui no sentido sociológico, a gente vai lembrar do Ferdinand Lassalle, ali daqueles 2 S's no meio da palavra do Lassalle, é o sentido sociológico, tá? E aí, quando houvesse alguma alteração nesses fatores reais de poder, necessário seria a elaboração de uma nova Constituição. Então, a gente tem que decorar, né? Lembrar da soma dos fatores reais de poder e que, se não refletir isso, é mera folha de papel, ok? O próximo sentido é o sentido político, né? Carl Schmitt ele fazia uma distinção entre Constituição e leis constitucionais. Para o Carl Schmitt, a Constituição, propriamente dita, era uma decisão política fundamental. E o que isso quer dizer? A Constituição versaria apenas sobre normas essenciais, né, fundamentais para que o Estado fosse organizado. Então, temas como organização do Estado e dos poderes, direitos e garantias fundamentais, princípio democrático, matérias de grande relevância jurídica para a própria ordem constitucional. E tudo aquilo que não versasse sobre essa decisão política fundamental seriam leis constitucionais e não a Constituição propriamente dita. Hoje, a gente faz essa separação baseada ali no Carl Schmitt, nessa teoria do Carl Schmitt, das normas materialmente constitucionais e as normas formalmente constitucionais. As materialmente constitucionais, elas versam sobre esses temas mesmo, organização do Estado e dos poderes, direitos e garantias fundamentais. E as formalmente constitucionais são aquelas que, apesar de estarem dentro da Constituição, elas não versam sobre esses temas. Então, é uma distinção que reflete muito bem o que o Carl Schmitt já falava de Constituição e leis constitucionais. Aqui, o que a gente tem que lembrar, do sentido político, é que a Constituição é decisão política fundamental, a palavrinha-chave, e a distinção entre Constituição e leis constitucionais que ele fazia, associando a Constituição a normas materialmente constitucionais e leis constitucionais a normas formalmente constitucionais. Por fim, o sentido jurídico de Hans Kelsen, que é um pouquinho mais complicado, porque ele dividia a Constituição em 2 sentidos. Para o Kelsen, a Constituição ela era uma norma jurídica, norma pura, dever ser, que não sofria nenhuma influência ali de ordem política ou de ordem sociológica ou de outros fatores. É a norma posta
E aí ele desenvolveu dois sentidos para a palavra Constituição. A Constituição no sentido jurídico positivo e a Constituição no sentido lógico jurídico. Por o sentido jurídico positivo, a Constituição é aquela norma posta, né? Ela corresponde às normas constitucionais ali vigentes e que estão no topo da hierarquia das normas. Para o Kelsen, a base da teoria kelsiana era esse escalonamento de normas, porque as normas elas não estão no mesmo plano, né? Elas estão escalonadas ali no topo, pertencendo, ou é o topo dessa escala, à Constituição Federal. Então, para ele, a Constituição no sentido jurídico positivo era essa Constituição escrita que estava no topo, né, do escalonamento das normas. E acima dela existia uma norma fundamental hipotética, porque as normas abaixo da Constituição escrita, elas tiram a sua validade na Constituição que está ali no topo. Mas da onde essa Constituição ela tira a sua validade, né? Se não tem nada acima dela. Então, no sentido lógico jurídico, o Kelsen dizia que existia uma norma transcendental, né, hipotética, que existia só no plano do abstrato, que dava validade para essa Constituição. Era uma norma pré-jurídica que falava uma única ordem: obedeça à Constituição no sentido jurídico positivo. Então, é um sentido abstrato, né? Uma coisa que existe, é uma norma que existe só na hipótese, né? Uma norma fundamental hipotética, mas que dá validade a essa Constituição no sentido jurídico positivo, tá? E, por fim, a quarta classificação, que ela vem aparecendo um pouquinho mais nas provas mais recentes, que é o sentido culturalista, de Meirelles Teixeira. O sentido culturalista, ele tenta abarcar todas essas classificações, né, que a gente olhou ali, do sentido sociológico, político, todas as anteriores. Para o sentido culturalista, a Constituição, ela é um fato cultural, ela é oriunda ali, produto daquela sociedade, né, da cultura daquela sociedade, ela também influencia naquela cultura. Então, ele falava de uma constituição total, né, ela somava os aspectos jurídicos, os aspectos sociológicos, os políticos, e era influenciada por diversos fatores. Então, existiam os fatores reais, que era aquilo mesmo que o La Salle falava, né? A influência política, a influência religiosa. Existe os fatores espirituais, que são aqueles sentimentos, aquelas ideias morais que aquela sociedade ela preserva, né? Ela entende como real. No caso aqui, a religião também influencia. Os fatores reais ali, a religião influenciaria se fosse a ordem política que vigesse, e a espiritual, a religião como uma ordem moral mesmo, né? O que a pessoa ela entende como certo, errado. Existe a influência de fatores racionais, a própria conceituação jurídica, né? As técnicas jurídicas que existem naquela comunidade, e por fim as voluntaristas, que é a vontade que aquela comunidade tem em determinar a forma de se conviver, aquele próprio contrato social da sociedade, né? O que é certo, o que é errado. Então, esse sentido culturalista, a gente tem que lembrar da Constituição total, que é essa abrangência de aspectos, e que ela é influenciada por vários fatores, inclusive uma soma daqueles sentidos anteriormente explicados. Bom, gente, essa foi a aula de hoje, uma aula bem breve, mas eu garanto que se cair alguma questão dessa, e vai cair, vocês vão acertar, porque as palavrinhas-chave são decisivas para acertar questões dessa temática. Obrigada a todos, bons estudos e até a próxima!